lobinho. É o lobinho, lobinho, lobinho. É o bode, é o bode. Bom dia, flor do dia. Sejam bem-vindos. Esperando o Cal entrar aqui para a gente começar nossa live. Maceió na área, minha terrinha. Chegou. Bom dia, bom dia! Bom dia, flor do dia. Tudo bem? Tá diferente, tá sem boné, né? Agora eu tô Tem sabendo boné, porque você usa boné, hein? cabelo grande, mano. Tô deixando o cabelo crescer um pouco. É por causa da sua entrada careca aí, ó. É, né? Putz, tô ficando velho, irmão. Quatro filhos vai cair nos cabelos. Como não cai, né, irmão? Como é que você tá? 3,5, na verdade, né? Tô bem, graças a Deus. Meio do feriado, falando com você aqui é coisa boa, né, cara? Casa tá cheia aqui, o pessoal de Florianópolis tá aqui em casa. Gente que eu conheço na live, entendeu? O pessoal vai conhecendo na live e um dia vai chegando aqui em casa. Isso é bom, né? Casa de missionário, né, irmão? A Todo igreja final é de semana tá vindo universal. gente. Isso que é o top. Que legal. Cara, eu gosto muito de discutir esses assuntos com você. Me sinto inspirado toda vez, né? Eu sempre comento acho que foi a penúltima vez que você veio aqui na nossa igreja local, que foi aquela escola do Governe, né? Aham. Quem não conhece o Governe é uma plataforma que a gente tem de ensino sobre cristão e a possibilidade do engajamento numa vocação política, né? E, cara, foi muito lindo, né? Porque eu jamais imaginaria uma palestra sobre política terminar com um quebrantamento tão grande do pessoal, né? Um profético, um derramar de Deus ali. Falei, caramba, como a política é um assunto espiritual e a gente prefere omitir ou demonizar, né? A situação. E eu estava refletindo hoje pela manhã, né? Tipo, para nós, né? Maioria esmagadora, né? Do povo evangélico. Coisa do diabo. Aí a gente ora para que as coisas mudem e a gente vota para que as coisas mudem. Ao mesmo tempo que a gente sataniza aquilo que a gente está pedindo para Deus abençoar, como se Deus não pudesse enviar ninguém para resolver o problema, né? E hoje, fazendo meu café ali, saltou Mateus 5,13. Olha, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Qual é o nosso grande problema? É que existem dois tipos de perseguição. A cristocêntrica e a pura inutilidade. Então, se você é cristocêntrico, Paulo disse em uma das suas cartas, aquele que quer viver piedosamente, aquele que quer viver em Cristo Jesus, aquele que quer viver de maneira cristocêntrica, será perseguido. Jesus Cristo disse que nós seríamos perseguidos, né? Ele, o mestre, foi, nós seríamos também. É.
E existe a perseguição por inutilidade. Se você é um crente inútil, amigo do diabo e nem percebeu, você vai ser esmagado pela opinião pública porque você é inútil. E não existe cristão gerado para o novo nascimento para inutilidade. Ou você é útil, ou você não é cristão. Nessa passagem de Jesus, Mateus 5,13, dizendo, olha, se o sal perder o sabor, ele não serve para nada, para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, a igreja hoje, ela fala, ai meu Deus, nos perseguem. Não, perseguem lá no contexto islâmico, na China, onde os irmãos morrem todo dia, entendeu? Mas a gente está longe de viver uma perseguição. A gente é ridicularizado, porque a gente é inútil. Porque a nossa fé é infantil. Nessa passagem, Jesus Cristo disse, olha, eu não acendo uma cidade. Ele comparou você e a mim a uma cidade. Ele diz, eu não acendo uma cidade e escondo ela. Então imagina, como que a gente interpreta um texto como esse, que a gente é luz do mundo e sal da terra? A gente publicamente orar em línguas e o povo dizer, uau! Não, mas o texto está dizendo que eles vão olhar para as nossas boas obras e glorificar o Pai. Então isso não está falando de performance religiosa, pô. Quanto você ora em línguas, se você curou o enfermo, se você é o mais aleluiado de todos, se você é o que pula mais alto na conferência, entendeu? Jesus Cristo está dizendo, olha, eles vão olhar para você socialmente falando. Vão olhar para você como pai, vão olhar para você como cidadão, como esposa, como empresário, como pastor, como político, como qualquer coisa. Mas qual é o nosso problema? Não tem como a gente produzir um conteúdo a um assunto que nós demonizamos. Então, se a gente acha que o fruto e o testemunho do crente, e o crente ser sal e luz, diz respeito só a ser evangélico, dons espirituais, cara, você nunca vai ver um empresário cristocêntrico, gerando um impacto tão profundo na economia, na sociedade, que o pessoal vai perguntar, cara, por que você é assim? Por que é diferente a sua maneira de fazer negócio? Aí ele vem dizer, cara, ó, eu sou a luz do mundo, eu sou o sal da terra. Tipo assim, nunca a igreja vai discipular os seus jovens a eles encararem a política como uma mesa de trabalho. Você nunca vai ver, nessa mentalidade de curral, nossa, você nunca vai ver um cristão autêntico na política. Porque, primeiro, ele não foi discipulado para abrir mão da corrupção antes de entrar na política. A gente fala, política é corrupto. Não, o indivíduo, o sujeito, ele é corrupto antes da mesa de trabalho. A mesa de trabalho só expõe quem ele é, entendeu? Então você nunca vai ver, pô, porque não tem como você discipular uma geração de cristãos para a política ao mesmo tempo que você hostiliza a política, demoniza a política. E por aí vai, por exemplo, para a maioria de nós, temos o bloqueio com a questão financeira. Nós pertencemos a uma fé franciscana, quanto mais pobre, mais sofredor, mais de Deus é. Então você nunca vai ver empresários para a glória de Deus, nunca vai ver milionários para a glória de Deus, nunca vai ver políticos para a glória de Deus. Cara, a gente nunca vai ver nada que preste, porque Deus só existe para resolver problema. Portanto, Deus nunca existe para nos fazer solução. A gente não vê casamentos saudáveis, caráter saudável, sexualidade saudável, finança saudável. Cara, não vê, não vê. Porque a gente é adestrado a ter uma espiritualidade de fuga, uma espiritualidade fugitiva. Quanto mais ex alguma coisa eu sou, mais cristocêntrico parece que eu sou, né? Tem que ser ex alguma coisa. Então, assim, ó, eu assisti a novela, não assisto mais. Eu era viciado em Big Brother, não sou mais. Entendeu? Então, assim, ó, nunca pensamos santidade influenciativa. É sempre santidade fugitiva. Não fumo, não bebo, não transo, não assisto novela, portanto sou. Aí ele colocou toda a força da santidade dele na estética e não na essência. É muito tenso, né, cara? E assim, ó, te ouvir sobre isso me impactou. Eu mandei a sua frase ontem, né? Tirou uma foto lá do seu slide na época, que a política é o mais alto nível de filantropia.
E eu queria que você começasse por aí, explicasse para nós o que está na tua cachuleta sobre o assunto. Bom, então fico agradecido de ter sido convidado por você aqui. Você sabe que você é um cara que eu respeito demais. Existe algo em comum entre eu e você, a legitimidade. Nós já queimamos as caravelas, nós já começamos a vida perdendo, né? E hoje não tem nada para perder. Eu não tenho nada a perder na minha vida. O tempo de perder foi quando eu nasci. Eu já nasci num lugar que eu não tinha nada. Então, de nada eu já tinha. Tudo que vier depois disso, para mim, hoje, é sempre graça, bênção, favor de Deus. Eu cresci nos boxes de Ceasa pedindo comida, doação. Aqui em Curitiba, a gente recebia doação das churrascarias. E quando eu tinha 4 anos, meu pai começou a pegar as pessoas, trazer para casa e morar dentro da nossa casa. Por 21 anos, mais de 8 mil pessoas moraram dentro da minha casa. Então a gente acordava com elas, dormia com elas, a gente levava elas no hospital, levava na sapataria, levava as roupas na costureira, nós tínhamos que arrumar remédios. Todo dia alguém estava com dor de cabeça, enxaqueca, dor de estômago, gastrite. E nós crescemos ali naquele contexto coletivo de 50 pessoas. E a partir de então, eu comecei a crescer num ambiente que eu percebi que a pobreza não se vence pobreza lutando contra a pobreza. Não é tornar o rico menos rico para que o pobre seja um pouquinho mais pobre. E isso eu vi quando meu pai, em 2009, se mudou de volta para a Alemanha. Meus pais são missionários alemães, moraram no Brasil 45 anos. E meu pai ajudou os pobres até o dia que ele foi embora. O dia que ele foi embora, os pobres continuaram aí, pobres. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Meu pai não conseguiu acabar com os pobres, mesmo ferrando a gente, né? Porque a gente cresceu ferrado. 7 filhos, dormindo com o aidético, com o canceroso, com o sifilítico, dormindo com a mãe solteira, com as crianças chamando já a gente de pai com 17, 18 anos. E foi um contexto assim que me fez parar para pensar que existe um submundo, um mundo invisível que a gente faz de conta que não vê, mas ele é mais real do que a gente imagina. Né? Enquanto eu estou aqui fazendo essa live, alguém bate no meu portão ali e esse cara ele não tem nem CPF, ele não tem RG, não tem nem endereço. Só que esse mundo está na porta de casa, literalmente. E a partir dali eu cresci com uma indignação muito grande. E essa indignação era o seguinte: eu chegava na igreja e pedia 1 quilo do amor. Eu olhava e falava, putz, mas eu não vim para a igreja para entregar o quilo do amor. Aí na igreja era para entregar cobertor. Eu falava, pô, mas eu só quero ir no culto, não quero entregar cobertor para ninguém. Eu comecei a perceber que a igreja, ela começou a tomar um papel que cobriu a corrupção do governo. Então, se o governo não faz, a igreja faz. Mas não é papel da igreja fazer isso. A igreja não existe para governar onde Deus levantou o governo para isso. E aí, se Deus levantou ou não, deixa eu voltar um parágrafo atrás. Não sei se Deus levantou, mas assim é. Nós pagamos nossos impostos para a responsabilidade do governo. Aí um dia eu comecei a fazer uma mentoria com uma vereadora. E aí eu me dei conta que no centro de Curitiba são mais de 15 mil moradores de rua. E aí naquela mentoria, essa vereadora chegou e falou, Cal, o maior atrapalho hoje na remoção desses 15 mil moradores de rua aqui em Curitiba é a igreja. Ô, louco. A igreja acaba com o nosso trabalho. A igreja é inimiga da gente. Por quê? Porque a gente tem a FAS, tem a fundação, tem lugares para essas pessoas tomarem banho, para elas dormirem. Só que todo dia chega uma igreja e começa uma dar o café da manhã, o pãozinho no frio. À noite vem a outra e dá a sopa. Quando esfria muito, naturalmente aparecem os cobertores. Quando está muito extremo, algumas doam até barracas. Quem quer ir embora da rua assim? E de repente ela começou a mostrar um outro lado da igreja. E aqui que eu digo, né? Não faça o que é certo, faça o que é justo. Nem tudo que a gente vai fazer justo é certo. Quando você pega dentro da escritura, toda desobediência social foi seguida de um milagre. Então você pega Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, próprio Davi, José, eram pessoas que desobedeciam socialmente, civilmente, era uma desobediência civil.
Por quê? Porque eles entendiam o que era justo, eles não se orientavam pelo que é certo. E hoje nós levantamos uma geração politicamente correta que está buscando entender o que é certo e errado, mas não é para fazer o que é certo e errado. Tem muita coisa certa que a gente está fazendo que é extremamente injusto. Enquanto existem outras pessoas, coisas muito justas que a gente deveria estar operando, fazendo, e a gente não faz porque é errado. Então o cara que ele decidiu matar Hitler e foi morto por causa disso, né, o filósofo da época, pastor alemão, ele foi criticado, mas na verdade ele não estava se orientando pelo que era certo Certo ou fazer. errado. Ele estava fazendo o que é justo. E a gente não foi levantado para fazer o certo. Top. E para quem tem dúvida sobre isso, assista um filme chamado The Gun Preacher Machine. Que é, em português não sei o nome daquele filme, mas é um cara Redenção americano. que colocaram. Como? Colocaram o nome de Redenção. Redenção, redenção. E esse é o filme assim que aquilo que eu pensava no final eu falei, não, agora que eu vou para cima e vou viver assim. Porque esse cara matava em nome de Deus. E acho que ainda continua matando. Ainda mata, tá vivo. Ainda Mata em nome de Deus. E no final o cara ele pega, aparece com a 12 assim, ó, e ele engatilha com uma mão só e dá o tiro com uma mão só com imagens reais. Ou seja, esse filme na verdade me fez ser menos bundão ainda na vida, no sentido de parar de escutar o cara que ele não é, né? O politicamente correto é o cara mais nojento do evangelho. Por quê? Porque ele não é nenhum nem outro. E ele não é. Ele não é o quê? Ele é o que com quem ele tá. Então, se eu tô com você, eu sou crente. Se eu tô com o outro, eu sou político. Se eu tô com o outro, eu sou batista. Se eu tô com assembleano, eu falo em línguas. Se eu sou... E aí, no final das contas, ele sempre tá assim, nossa, sério, você não pode falar assim deles. Puxa, você não deveria ter sido assim com eles. E aí eu comecei a entender que a gente está pagando uma conta e a boa intenção da igreja ser uma resposta social dá a oportunidade do governo não ser denunciado dentro da sua negligência em atender o órfão, a viúva e o estrangeiro. Só que aqui é o ponto, deixa eu voltar lá atrás. Por que filantropia é o nível mais elevado, a política é o nível mais elevado de filantropia? Porque hoje o nosso problema é de acesso. A sua cidade ela tem o recurso, sua cidade tem orfanato, sua cidade ela tem verba separada já para ações sociais, para cuidar de viúva, para cuidar do menos favorecido. A questão que tem um cone na frente. E esse cone é um Zé Ruela, um Zé Ninguém, que é dono de um negócio, do outro, e é o Zé do Quissuco que virou o vereador. Só que ele é só popular. Só que aí, qual que é a nossa crise hoje? Que o que qualifica o político é a popularidade e não a competência. Uou. E quem ocupa a cadeira é o popular, não o competente. E a mesma coisa acontece nos púlpitos das grandes conferências do país. Quem é chamado para pregar na conferência não é o competente, é o popular. Enquanto a gente não colocar a popularidade debaixo do pé e entender que não tem grandes coisas que o cara é alguma coisa. Não, mas você não viu? O cara tem 2 milhões de seguidores. Mas quem que é o cara? O cara não tem virtude, o cara não tem vida, o cara não tem valor. O cara ele não aguenta com si mesmo. Por isso que ele toma antidepressivo, ele tenta fugir de si mesmo. E hoje a popularidade ela se tornou um ídolo dos nossos dias. Ela se tornou uma eterna busca. As pessoas elas estão vendendo a alma para Satanás. Elas estão mudando o corpo. Elas estão deixando de ser para tentar parecer, tentando ser popular. Então a gente precisa entender que Deus não chamou a gente para ser popular. Deus chamou a gente para ser influência. E influência ela normalmente não aparece. Você não enxerga no bolo o fermento, você não enxerga num café o açúcar, você não enxerga num churrasco o sal, mas você sente diretamente a essência. E ontem eu preguei ontem à noite, dizendo o seguinte, a gente precisa voltar a se misturar. Não existe evolução do evangelho onde não teve mistura. E o tema era misture-se. Nós precisamos ser homens e mulheres que entendam que
aquilo que os nossos antepassados falaram, sai do mundo, sai do mundo, sai do mundo, era mentira. Porque esse mundo que mandaram a gente sair foi o mundo que Deus tanto amou, a ponto de ter dado seu único filho. Como que o mundo ele é tão maligno se Deus ele dá o melhor dele pelo mundo? E aí Jesus fala, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas peço que os livre do mal. E aí ele fala, assim como o Pai me enviou, eu os envio ao mundo. Então hoje nós somos enviados ao mundo. Aonde que é o nosso melhor lugar hoje? Dentro do mundo, dissolvido nos lugares mais sombrios dessa sociedade. A questão que a gente precisa entender que a primeira qualificação que eu preciso ter para me misturar é que eu preciso ser a essência. Então, quando você vai fazer um bolo de chocolate, o cacau é a essência. Quando você vai fazer um bolo de cenoura, a cenoura é a essência. Em toda mistura que a gente faz, sempre tem a essência. Então, ou eu sou o ovo, a farinha, dentro do bolo de alguém, ou alguém é a farinha e o ovo na essência que eu sou. Nós precisamos entender que o maior que está em nós do que o que está no mundo. E eu sozinho com Deus, eu preciso entender que eu sou a maioria. Por isso não existe um lugar terrível, socialmente falando, que você não seja o suficiente. Não, mas eu preciso da cobertura da igreja, que eu preciso da cobertura do... Não, você não precisa da cobertura de ninguém. Você precisa só crer que maior que está em você do que o que está nesse mundo. E aí, eu entendo o seguinte, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E maldita a hora que a gente dizimou esse mundo para o maligno. Porque o maligno ali não tem nada de diabo. O maligno ali vem de poneros. Poneros significa o conhecimento do mal que Adão ele conheceu. Quando Deus ele falou, não coma da árvore do conhecimento do poneros, porque certamente morrereis. Adão conheceu poneros, que é toda sorte de miséria, maldade e dor. Enfermidade, miséria e maldade. Isso é o mal que Adão conheceu. E quando a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, significa o mundo está sepultado, ele está descansando. O mundo está em conserva, ele está sendo colocado dentro de miséria, enfermidade e maldade. Por isso que o mundo jaz no maligno, eu e você, nós temos poder para redimir o mundo. Só que aqui, deixa eu trazer uma lógica. A Igreja Católica colocou na nossa cabeça que igreja e Estado não se misturam. Só que essa é a maior mentira dos nossos dias, que nos continua fazendo a igreja perpetuar dentro da alienação. Por quê? Porque se igreja e Estado não se misturam, é porque igreja ainda é endereço e política ainda é alguém, não sou eu. Só que se eu sou, igreja sou eu e cidadania sou eu, então não tem como separar a igreja de política. Porque o cidadão é alguém e igreja é alguém. A questão é que para o religioso, igreja ainda é um lugar. Então todo crente, ele é um político e ponto final. Por quê? Porque ele tem CPF. E cidadania é uma ação política. Então o cara mais hipócrita, socialmente falando, é o cara que fala, não, eu não me misturo com política. Parabéns, você é o primeiro vítima desse sistema que eu preciso ser vereador para abençoar você. E ele acha bacana porque ele fala assim, não, eu não me misturo com política. Parabéns. Por isso que o Brasil tá do jeito que tá. Só que eu creio que nós vamos nos misturar na política. Nós vamos ser a essência. Nós vamos gerar o sentido. Só que guarde uma coisa. Eu aprendi nesse último ano, depois que você me viu concorrendo às eleições, depois que eu passei por toda essa experiência de fazer quase 4.000 votos, é interessante que a política ela te mostra o tamanho que você é no mundo, de verdade. Para alguém votar em você, irmão, é uma coisa muito emocionante. Sabe o que é o cara falar assim, cara, eu votei em você. Esse cara ele tá falando assim, ó, eu entreguei uma caneta na mão para você assinar por mim lá. Isso é uma figura política. E eu entendi que eu e você, nós precisamos sim chegar nessa caneta. Meu sonho de político era pegar a caneta e sair assinando e falar, não, entrega lá. Não,
Reforma aquela creche. Ó, o posto de saúde, não, por que está assim ainda? E eu creio que todo político é um pastor, eles que não sabem disso. Assim como todo pastor é um político e não percebe isso. Se tem um líder comunitário que hoje ele é de verdade, é um pastor. Porque o pastor ele mobiliza recursos. O pastor ele assiste a primeira tragédia. O cara sofre um acidente de moto, a mãe desse cara liga para um pastor, não liga pro professor dele. O pastor hoje ele é uma das maiores figuras políticas de uma sociedade. Só que a gente consegue falar que isso não é política. Isso é muito mais que política. Esse cara ele é um gestor de famílias. Um vereador hoje ele tem um campo de uma igreja que ele consegue ser uma voz onde pastores ficam gritando nos microfones e não conseguem ser entendido. A questão é que esse cara ele precisa ser a essência. Esse cara ele precisa ser sal e luz. E aonde eu tenho sal e luz, todo o resto se torna o meio. Então, quando eu concorri às eleições, isso para mim era meu ideal. Eu preciso continuar fazendo o que eu fui levantado para fazer como pastor, só que com uma caneta na mão, sem pedir a doação para a igreja. Mas eu preciso tornar os impostos resultados para quem pagou esse imposto. E as pessoas falam, calma, isso aí é impossível, isso aí não existe, no Brasil não é assim. E o cara que fala isso, ele já está justificando a sua própria medida. Uma das coisas que as pessoas falam aqui na minha casa, até no café da manhã hoje foi citado, eles falam, Cal, eu confesso que quando eu vinha na tua casa, eu falava, duvido que esse cara não dá uma comida forte, fora. Eu duvido que esse cara não trai. Eu duvido que esse cara... Por quê? Porque eles projetam a própria cultura que eles cresceram. E eu falava, cara, se você conhecesse meu pai e minha mãe, você não tem como eu fazer isso pelo pai e a mãe que eu tive. Não tem como. Por que não tem como, Cal? Porque eu não consigo nem imaginar minha mãe transando com meu pai. Tamanha é a inocência da minha mãe. E eu tive o pai e a mãe que podiam ter feito tudo com todo mundo. Meu pai e minha mãe, eles eram exatamente a figura social que a Flor de Lis era. Só a diferença é que era de verdade. A gente separava as surubas quando a gente encontrava os homens com as mulheres escondidas no meio do mato. A gente separava. Ei, não pode, sai daí. Crianças nasceram nesse contexto. Então, quando a gente se mistura com esse submundo, a gente sai do sinédrio. A gente sai do status quo. E aí a gente começa a perceber que a gente precisa ser uma voz, que a gente precisa trazer voz para quem não está sendo voz. E hoje, eu creio que nós podemos sim sermos os pastores em qualquer campo social, porque pastor é uma natureza que eu sou, não é uma função que eu faço. Pastor não é uma profissão, pastor é uma vocação. A vocação e a profissão, a Escritura diz, confirme a vocação e a eleição. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Se não tropeçarás em tempo algum, volte a crer numa vida sem erro. Não, mas é impossível. É difícil. Hoje em dia, é difícil nada. É difícil quando você não é a essência. Só quando você é a essência, você muda. E aí é o ponto. Por que a gente tem que se misturar? Porque quando a gente se mistura, a gente inaugura um novo tempo. A gente inaugura uma nova realidade. Ananias estava orando e Deus falou assim, o Espírito Santo falou, desce para a rua para a direita, você vai encontrar um cara. E Ananias olha e fala, não, você está louco, Deus? Esse cara está perseguindo os cristãos. Esse cara está matando os cristãos. E Ananias escuta a voz do Espírito Santo, chega lá, impõe as mãos. Paulo é cheio do Espírito Santo. Paulo era o chefe da milícia. Paulo era o cara, como nos países muçulmanos, que mandava matar os caras, pôr fogo nos crentes. E esse crente decide se misturar com um cara que era bandido. E a Bíblia diz que quando ele impõe as mãos, Paulo ele passa a ver as escamas caídas dos olhos. Cada vez que um crente se mistura, ele
emancipa para uma nova realidade quem está sendo misturado com ele. Então, eu cansei do crente do saleiro, o crente que é protegido, o crente que não entendeu que a glória da vida é perder a vida por amor a Cristo. E O com que é ser o certeza crente protegido? Como? O que é ser o crente protegido? O crente protegido é o crente que entendeu que não pecar é o errado que eu não fiz. E mal sabe ele que pecado é o certo que você não fez. Uhum. O maior Uhum. contingente de pecadores está dentro da religião. Por quê? Porque pecado não é o errado que eu fiz, pecado é o certo que eu deixei de fazer. E se tem uma instituição humana que sabe muito bem o que tinha que ser feito, se chama igreja. A igreja sabe. Eu falei Só isso que ela aqui não ontem se à move noite, ó. para isso. Que, Como? que ontem eu falei aqui no culto que a maioria de nós foi adestrado a fazer o mundo conhecer a igreja por aquilo que ela proíbe, não por aquilo que ela pratica. Então, eu citei mais uma vez, por exemplo, o aborto da criança lá. Há 3 semanas, uma criança de 10 anos abortou uma outra criança. Aí tem essa comoção, os grandes pastores vão lá e tocam a boca no trombone, os, os crentes adestrados se escandalizam. Sheila, minha esposa, ela pegou a matéria da mesma semana. 5 dias depois desse grande escândalo, uma outra menina de 10 anos vai dar à luz daqui a 2 meses, com a mesma idade. 11 anos, minto. 11 anos, 7º mês de gravidez, na mesma cidade, no mesmo contexto. Então, olha só, quem eu acho que deveríamos ser como luz do mundo e sal da terra? Foi um estupro? Foi um aborto? Um pecado diante de Deus? Gente, a gente precisa entender assim, ó. Mais de 300 pessoas me procuraram. Qual que é a sua visão sobre o aborto? Cara, não falei até hoje. Acho que vou falar, não sei se eu vou falar, mas eu considero um solo sagrado. Eu falei bem assim, cara, sabe o que eu vejo? Jesus chorou 2 vezes apenas. Uma foi naquele contexto da morte de Lázaro e a outra quando estava entrando em Jerusalém. E na porta da cidade ele parou, olhou e começou a chorar, porque disse: eles são como ovelhas sem pastor. Ele olhou para uma cidade e disse: ela é como ovelha sem pastor. Então não há líderes espirituais e nem sociais, que é por esse povo. Então a dor de Jesus não há um luzeiro para dizer qual é o caminho para essa cidade. E ele chorou. Que é a mesma dor que eu sinto numa situação como essa. A gente está discutindo aborto, sendo que Jesus está chorando, que é uma figura de linguagem, pelas duas situações. Se a menina abortar, Jesus chora. Se a menina tiver o filho, Jesus chora. A pergunta é: quantos de nós está na causa e não no efeito? Eu fui Isso. pregar em Recife 2017, 2018. Fui jantar e jantei, fiquei muito mal durante o jantar antes de pregar, porque um casal de pastores feliz da vida, feliz porque uma médica da igreja deles tinha evitado o aborto de uma garota de 10 anos. Conseguimos, não vai ter o aborto, tal. E eu ali esperando eles concluírem, mas não teve conclusão. Então, olha só, eles ficam felizes porque evitam o aborto, isso é muito bom, mas acabou a participação deles, social, espiritual e humana. É assim, ó, que se exploda quando essa criança nascer, que se exploda as duas crianças. Imagina, irmão, uma criança terá uma criança. Aí a gente, com a nossa espiritualidade caolha, se escandaliza com uma parte da equação que tem se. Assim, ó, se você ficou irado com a morte do bebê, com a morte daquela criança que estava no ventre de outra criança, se você ficou indignado como eu fiquei indignado, você não tem que ir para a rede social expor seu eco. Você tem que ir lá na causa e se tornar uma voz. Você tem que ir lá na causa e trabalhar
para que situações assim parem de ocorrer. Isso, para mim, é influência. Isso, para mim, é ser luz no mundo, sal da terra. Mas, cara, É, muitos de nós só conseguem ter uma parte da equação do negócio. Assim, ó, por exemplo, são duas mortes, cara. O bebê que morreu é uma morte, mas a criança que ficou viva está morta emocionalmente. Quantos de nós vai lá na causa? Quantos de nós vai dar andamento ao processo? Quase ninguém está interessado nessa lógica da prática cristã. exato. Então, cara, só um milagre da parte de Deus fará a vida dessa criança, quando adulta, dar certo, e bem provavelmente vai dar. É, Mas a dor, cara, é que a gente se tornou sal no saleiro, e sal no saleiro é igual açúcar no açucareiro, fica pedrado, já viu? Quando você fica muito verdade. tempo com sal no saleiro, aí você vai botar o sal e ele não sai, porque ele petrificou. A Exato. mesma coisa, é como se o excesso de sal no saleiro fez a igreja virar açucareiro. Mais uma conferência, traz o Anderson Silva, traz a bandinha para a gente cantar e pular, traz o Cal, traz o fulano, mais uma conferência, mais um evento, entendeu? Aí a gente ficou, cara, aquele Wall-E, né, aquele desenho animado lá do robozinho. Cara, eu chorei quando eu vi aquele filme pela primeira vez, aquele pessoal obeso andando nas máquinas lá. Aí senti no meu coração, a igreja aí, ó, obesa, perdeu seus ossos, perdeu sua mobilidade, entendeu? Exato. Exato. E quer que eu te diga quem foi um dos principais fatores de corrupção da igreja? O famoso propósito. O propósito compete com Jesus. A gente ensinou as pessoas a buscar o propósito de vida. E, na verdade, elas não encontraram o propósito, começaram a inventar um. Porque propósito não existe, ninguém tem propósito. A gente tem uma missão de vida. Deus tem um propósito eterno. E eu fui enviado na missão do propósito dele. Essa é a crise existencial de um monte de gente. Macau, para que eu existo? Eu existo para inventar o próximo iPhone. Eu existo para isso e para aquilo. E aí, olha só, Jotão, ele chega ali em Juízes, ele chega e ele exclama e ele fala assim: eis que as árvores foram... aqui, ó. Então, as árvores disseram para si: vamos ungir um rei sobre nós. Aí eles chegaram para Oliveira e falaram assim: reine sobre nós. Mas a Oliveira respondeu: acham que eu vou deixar de dar meu azeite, que honra os deuses, os homens, para dominar sobre as árvores? Aí eles foram para a figueira: venha, reine sobre nós. Mas a figueira respondeu: acho que eu vou deixar minha doçura, os meus frutos que dão água na boca, para dominar sobre as árvores? Percebe que eles estão deixando de fazer o que tem que ser feito para fazer aquilo que eles nasceram para fazer? Aí eles disseram: as árvores então disseram à videira: venha, reine sobre nós. A videira respondeu: você acha que eu vou deixar o meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para dominar sobre as árvores? Finalmente as árvores disseram ao espinheiro: venha, reine sobre nós. Mas o espinheiro disse às árvores: se vocês realmente desejam que eu seja o seu rei, refugiem-se na minha sombra. Mas se não quiserem, que saia fogo do espinheiro e queime até os cedros do Líbano. Enquanto as oliveiras não reinarem, os espinheiros vão reinar. E as oliveiras, as figueiras, as videiras, elas estão mais preocupadas em dar o seu fruto do que ser uma resposta para o ecossistema coletivo. As pessoas se corromperam no seu próprio propósito existencial. Por quê? Porque o propósito fala de mim. Eu reinar fala dos outros. E isso existia até Jesus. Até Jesus fazia sentido eu viver para mim. Por quê? Porque não tinha outros. Não existia o corpo vivo de Cristo sobre a terra. Mas quando Jesus ele ressuscita, ele inaugura graça, igreja e comunhão. Nasceram no mesmo dia. A partir dali, isso muda. E a partir dali que eu preciso entender que eu não existo mais para mim. Eu não sou mais membro de mim mesmo. Nós somos membros uns dos outros. Se eu sou membro uns dos outros, eu faço o que o corpo está dizendo para mim fazer. Não, mas meu chamado é pastor. É só pastor. Vai videira.
Vai lá, dá teu vinho. Não, não, mas eu sou só pastor. Tá bom, vai, dá teu vinho. Enquanto você está pensando em dar teu vinho, querendo mostrar que você tem um vinho bom, que você é um vinho bom, o espinheiro ele vai estar governando sobre você e você não percebe. Então, isso aqui me faz entender que nós precisamos tirar a visão de mim e colocar a visão de nós. Não tem como eu colocar o meu propósito acima da nossa existência humana. E ano passado Deus me pegou por quê? Porque chegou um ponto que eu ensinava muito sobre rei e sacerdote. Em Cristo Jesus, nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Antes da cruz, rei e sacerdote eram duas pessoas. O rei cuidava das coisas da terra, o sacerdote cuidava das coisas do céu, de Deus. Então, todo rei precisava do patrocínio do sacerdote. Mas todo sacerdote precisava do serviço, todo rei precisava do serviço do sacerdote. Então, é bem a igreja de hoje. Um paga e o outro oferece a oferenda. Atua. Outro um paga atua, e o o outro outro atua. intercede por eles. Então, eu te banco, mas você ora por nós. Você fica lá, né, na intercessão. Só que vem Jesus e inaugura uma nova era. E aí, 2 Pedro diz, vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real. E aqui é a chave, sacerdócio real significa que rei e sacerdote se tornou agora a mesma pessoa. Antes da cruz, rei e sacerdote era duas pessoas. Agora, depois da cruz, todo rei ganhou direito ao sacerdócio. Há um novo e vivo caminho. Não há intermediador mais entre Deus e os homens. Hoje um rei não precisa mais do sacerdote porque ele mesmo tem o direito de entrar no lugar sacerdotal, no Criador, em Deus. E aí, a partir disso, eu comecei a dizer, temos que reinar em vida, temos que reinar em vida, temos que reinar em vida. Só que ano passado eu levei um puxão de orelha de Deus, porque eu comecei a ensinar as pessoas a reinar em vida como rei. Só que aqui que Jesus ele mudou a chave, ele falou, não, vocês é para reinar em vida como sacerdócio, não como rei. Quem reina como rei se torna só mais um, como qualquer rei. O rei quer ser servido, o rei quer ser o maior, o rei quer ter poder sobre as pessoas, o rei quer controlar, o rei quer ser dono. E aí Jesus falou, mas entre vós não será assim, pelo contrário. Aquele que quiser ser o maior, sirva a todos. E aí Jesus inverteu a chave, falou, agora você vai ser um rei sendo sacerdote. E esse é o cuidado que nós precisamos trazer para a igreja, dizendo assim, reine em vida, pode reinar. Só que reine como sacerdote, não como rei. O rei é terreno. É sabedoria terrena, animal e demoníaca. Mas o sacerdócio, não. O sacerdócio, o rei sacerdotal, quando bate numa face, só um sacerdote consegue dar a outra. Um rei sacerdotal, só ele consegue andar a segunda milha quando ele não deveria nem ter sido obrigado a andar a primeira. Um rei sacerdotal, ele entrega a túnica quando pede a capa. Agora, um rei, sendo rei, ele passa o facão. O rei, sendo rei, ele joga na prisão. O rei, sendo rei, ai daquele que se levanta contra a voz dele. E nós somos o contrário. Nós somos o contrário. Quanto mais bate, mais a gente é revelado. Eu preciso da calúnia. Eu preciso da perseguição. Porque à medida que eu sou caluniado, é à medida que eu sou revelado. Então, nós precisamos, de fato, primeiro, nos responsabilizar pela política, mas nunca viver para ela. A política, ela é transitória. E aqui, deixa eu te atualizar no que Deus está fazendo na minha vida. Eu cheguei na Alemanha em outubro desse último ano, e ali estava acontecendo uma conferência da igreja chinesa, a nível europeu, com 800 chineses. Quem lidera esse movimento é o filho do homem do céu, o Brother Yun, o Isaac Liu. E esse cara falou, Cal, você não quer vir numa conferência aqui? Eu falei, beleza.
eu tava na Holanda, falei, quanto que vai ser? Ele falou, não, você quer vir ou não? Bem cabeça de periferia, não, quanto que vai ser? Aí ele falou, você vai vir ou não? Eu falei, eu vou vir. Quando eu fui nessa conferência, cheguei lá, estavam os principais líderes da igreja da Ásia. Homens de 10 mil membros, 6 mil membros. E eu passei 5 dias. Um deles foi o cara que introduziu o evangelho na China, que visitou o irmão Yun na prisão, que se chama, o nome dele era Daniel, putz, esqueci o sobrenome dele, mas é um general de Deus. E esse cara batizou o homem do céu de Brother Yun, irmão Yun. Foi um californiano que saiu da Califórnia nos anos 70, pôs o pé na China e hoje ele levantou uma igreja underground. E esse cara começou a pregar. Quando ele começou a pregar, 79 anos, ele pregava em chinês e inglês. Ele falava uma frase, ele mesmo se traduzia na pregação. Muito louco. E aí esse cara com aqueles PowerPoint tudo amarelo, a word art, aquelas animaçãozinhas dos anos 97, o Windows 97. Eu olhei para aquela pregação, subestimei, falei, nossa, cara, ó, os slides carregados de texto, sabe aqueles textos assim que o cara cola, recorta e cola o trecho inteiro da Bíblia e faz todo mundo ler junto. E no final ele chegou e ele falou assim, nos últimos dias recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Ele falou, irmãos, o Espírito Santo foi encomendado com um fim único em si mesmo. E não é ser batizado com o Espírito Santo nem orar em línguas. O batismo com o Espírito Santo foi encomendado para que eu e você nós sejamos testemunhas. Se você não é um testemunha do Evangelho do Reino de Deus, você pode usar para mais nada o Espírito Santo. Estão usando o Espírito Santo para orar em línguas, estão usando para batizar, estão orando para curar, estão orando para operar sinais, prodígios, maravilhas. Só que o Espírito Santo não existe para isso. O Espírito Santo existe para levantar um povo a testemunhar até os confins da terra. Se você não testemunha, você invalida qualquer função do Espírito Santo. Naquela hora foi um choque comigo, porque eu me vi sendo um cara que faz tempo que não testemunhava. Minha vida não é pautada em testemunhar até que todos tenham ouvido falar. E ali o Espírito Santo falou assim, Cal, você acertou muito bem quando você ensinou as pessoas a serem pastores nas 7 áreas de influência. Só que você esqueceu que o nosso propósito na Terra como crentes não é a gente gerar na Terra um conforto para os crentes viverem melhor até que Jesus volte. Nosso propósito na Terra é a gente anunciar o reino de Deus para que Jesus volte antes. Não é sobre eu viver bem na Terra como igreja, mas é eu ser tão igreja que Jesus vai ter que se apurar para voltar. Porque as pessoas pensam que a gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas a gente sabe quando Jesus vai voltar. A maior mentira da igreja é acreditar que a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Obviamente que ele não sabe o dia, mas a gente sabe quando Jesus vai voltar. E a Bíblia diz que uma coisa precisa acontecer para Jesus voltar. Uma coisa precisa acontecer. Até que todos tenham ouvido falar do reino chegado entre nós. E aí o cara que fala que política e religião não se misturam, política e cristianismo não se misturam, é o cara que ele está antes da cruz. Antes da cruz, política e religião não se misturavam. Mas quando Jesus vem e ele inaugura um novo tempo sobre a terra, ele estabelece um sistema político dentro de cada crente, chamado Reino de Deus. Esse Reino de Deus, e aqui é a centralidade da mensagem de Cristo. Jesus não veio pregar Jesus na terra. Parem de pregar Jesus. Não, mas tem que pregar Jesus. Não. Isso é para pregar o reino escondido que está dentro de cada ser humano. Porque a gente termina de pregar Jesus, a pessoa vai embora e morreu por ali. Ficou na teoria. Agora, quando você ativa um reino dentro das pessoas, esse reino, a pessoa chega em casa e esse reino se revela para o marido. Esse reino se revela para um filho. Esse reino se torna prático no dia a dia. Jesus está muito distante da história para ele ser presente na pessoa que acabou de se converter hoje. Me diga quantos apelos em culto público Jesus fez quando ele pregou. Nenhum. Jesus nunca fez um apelo para salvação. Porque a mensagem de Cristo não era salvação.
E a gente hoje está pregando salvação, salvação, salvação. Só que salvação não revela uma nova realidade que o reino escondido de Deus revelado revela. As pessoas elas estão sabendo de salvação, elas estão sabendo de Jesus, mas não estão contando para ela que tudo isso se traduz num reino de justiça, alegria e paz que está dentro delas. E esse reino tem uma constituição. A Constituição está aqui. A Constituição não se muda. O que está aqui é aqui. Esse reino tem um rei. O rei não é democrático, não é republicano. O rei, ele é ditatorial. O que o rei falou, acabou. Não existe voto no reino de Deus. Sabe o que é voto? Voto em uma república significa a insubmissão e a desconfiança sobre aquele que governa. Quando eu voto hoje para o Bolsonaro, eu estou dizendo que eu sou maior que o Bolsonaro. Por isso que a gente, numa república, tentando democratizar o reino de Deus. As pessoas estão tentando democratizar o reino democrático. O reino de Deus tem uma embaixada. O nome dessa embaixada é a igreja. O reino de Deus tem um embaixador. Esse embaixador, quando ele fala em nome do governo, ele não coloca a opinião dele. O embaixador não tem direito à opinião quando ele está falando em nome do governo. Tem muito pastor falando a opinião, mas não está falando em nome do governo que foi enviado. Esse reino de Deus, ele tem um pai. Eu sou filho desse reino. Eu preciso entender que às vezes eu falo em nome do pai. Às vezes eu preciso falar em nome do rei. E às vezes eu preciso falar em nome do governo que me enviou. Esse reino, ele tem sozinho em si mesmo todo o recurso que ele foi enviado. É tempo de parar da igreja pedir doação fora do reino. É o reino que traz a fonte de abundância para a terra e não a terra que serve o reino com fontes. Então a gente precisa restaurar o reino escondido. Há um reino imaterial. E era isso que João falou. Ei, o reino do céu está próximo. Aí vem Jesus e fala, ei, se arrependam, se arrependam. O reino de Deus é chegado. Não é um se arrependam, não. É assim, ó, se arrependam. É uma boa nova. Mude sua maneira de pensar, porque não vai mais bater esse pensamento antes da cruz e depois da cruz. Tudo vai ser novo. E ser política, para mim, hoje, é igual você ser um limpador de banheiro de shopping. Não tem nada demais nisso. E a gente pensa que é grandes coisas um político. Oh, cara, que legal. Não. Mais uma funçãozinha que precisa do cara redimido para fazer um arregaço. Sabe qual que é a maior ameaça a um político? É o dia que a gente tiver um político que não precisa de nada. E Deus está levantando essa geração de políticos hoje. Existe um governador nesse meu estado aqui, que quando ele entrou no poder, ele falou assim, ó, tudo que eu preciso eu já tenho. Eu só quero servir. Esse cara entregou o helicóptero do governo, ele entregou a ilha do governador. Por quê? Porque ele tem ilha. Ele tem helicóptero. E aí o cara colocou na cabeça, Ratinho Júnior colocou na cabeça que ele vai se tornar o presidente desse país. E vai. Sabe por quê? Porque ele conseguiu fazer a população entender que ele não precisa de nada. Ele veio trazer, ele não veio buscar. Um cara altamente tecnológico, menos de 40 anos, pai, teve pai, não é disfuncional. Só que vocês vão ver aonde esse cara vai chegar. Hoje, o maior problema nosso é que um político e um pastor, os dois, eles fazem porque eles precisam. Quantos pastores hoje que eles só não desistem de ser pastor porque eles precisam da merda daquele salário deles? Tá bom. Despede daquele salário, para não falar palavrão. Cara, esse é o motivo pelo qual a gente já começa derrotado. A consciência do reino. A consciência do reino. Então, sem a consciência do reino, já começamos
corrompidos, caídos, divorciados. Nossa, olha o índice de divórcio. As pessoas estão entrando no matrimônio sem consciência do reino. Olha o cara que subiu ali no púlpito para fazer política, corrompeu. O cara entrou na política sem consciência do reino. Quem não tem consciência do reino já começa algo perdendo. Já começa algo... O reino dá até 3 tipos de arrepio quando se fala de reino. Eu não gosto de usar essa palavra reino, porque no Brasil o reino foi um negócio assim, tipo, vem pro reino. Nós somos cultura do reino. Nem sabe o que estou falando. Agora a gente precisa ter... E aí aqui é o ponto. Vós, porém, sois sacerdócio real. Nunca mais separe reino e sacerdócio. Nunca mais. Não tem como ser só um dos dois. Nós somos um reino de sacerdotes. A nossa nova natureza, as realidades da nova criação trouxeram para nós um reino sacerdotal. Isso significa que o sacerdote que eu sou é o rei que eu opero, é o rei que eu toco a cidade, é o rei que eu sirvo a cidade. E eu costumo dizer que no reino de Deus, o rei é o maior entre os escravos. Não existe um servo maior no reino do que o rei. Porque sem rei não tem reinado. Sem rei não tem conquista. Sem rei não tem provisão. Sem rei não tem emprego. Aí o cara que está na senzala trabalhando, ele fala assim, nossa, eu tô aqui trabalhando, o rei tá lá dormindo. Não, cara, você perdeu a consciência? Você só vai parar de trabalhar e almoçar porque tem um rei lá que ele governa tudo isso aqui. Se não fosse esse rei, não teria reinado. Então a gente tem que desconstruir a ideia de que ser pastor é grandes coisas. Tem que desconstruir a ideia de que ser político é grandes coisas. Não é grandes coisas, é ordinário. É óbvio, é natural, é intuitivo, é serviço. É serviço. E eu sou um cara grande, eu sou gigante, sabe por quê? Porque desde pequeno, a maior palavra profética que eu recebia sobre mim era o seguinte: Cal, cuidado com orgulho. Cuidado com orgulho. Cuidado com orgulho. 20 anos que eu recebo essa palavra até hoje. Aí eu olhava para o profeta que estava falando para mim e falo, irmão, só tem medo de altura quem já está lá em cima. Esse medo que você está projetando em mim é o medo de um lugar que você já está lá. Cuidado você com o seu orgulho. E aqui, o que eu entendi com isso? Que no reino de Deus, a gente é para ser grande. Só que a Bíblia, ela dá um caminho para isso. A Bíblia diz, aquele que quiser ser grande, aquele que quiser ser o maior, ou seja, você pode ser o maior se quiser. Sirva a todos. Hoje existe um filtro na minha vida que é o seguinte, você para mim é do tamanho do seu serviço. Pô, Cal, e a graça? Não, a graça, ela te valoriza pelo que você é. Isso, todo ser humano é assim. Branco, negro, rico, pobre, drogado, não drogado. Não. Eu não estou falando do valor que você tem. Eu estou falando do tamanho que você tem para mim. Você é do tamanho do teu serviço. Porque a Bíblia diz que aquele que quer ser maior é que sirva a todos. E a partir dali eu falei, nossa, então pode ser maior? Numa comunidade que eu fui ensinado a ser o desgraçado. Você tem que ser o lixo. Por amor a Jesus, você tem que engolir seco, mano. Você tem que levar tapa na cara e falar amém, amém. Não. Eu falei, eu vou ser grande. Só que tem que ser na medida do serviço. Que top. A Bíblia diz, se você quer ser maior, sirva a todos. Se você quer ser rico, seja pobre. Paradoxo do reino de Deus. Se você quer ser forte, seja fraco. Se você quer ser exaltado, olha isso, eu posso ser exaltado? Pode. Só que primeiro seja humilhado. E aí é o ponto. Esse é o segredo. A gente não é para ser fraco para viver como fraco. A gente é para ser fraco para aprender a permanecer sendo forte. A gente é para ser humilhado para aprender como que consegue se viver sendo exaltado o tempo todo e não cai. A gente é para ser pobre, eu me fiz pobre para aprender como é que eu permaneço sendo milionário com o coração certo. E hoje eu sou parte de uma geração
que está levantando a possibilidade das referências. Nosso problema hoje é só referência. A hora que tiver referência, uma geração inteira vai falar, cara, se ele conseguiu, eu consigo. Você conhece muito bem os bastidores da minha casa. Hoje é impossível você ser magro, bonito, definido, se você não for narcisista. Hoje é impossível você ser um pastor de verdade se você for milionário. Quem disse que não pode? E a gente precisa levantar uma geração de homens que são milionários, mas nunca perderam simplicidade. Homens que são esteticamente bonitos, mas nunca serviram a si mesmo. Homens que têm uma família maravilhosa, mas a família não é o troféu da vida deles. Homens que conseguem ser aplaudidos, celebrados, mas continuam sendo originais. A gente precisa referenciar alguém fez. E hoje eu tive a graça de conhecer referências como Rainer Bonke, Billy Graham. Billy Graham, meu irmão, você sabia que o Billy Graham ele não foi pastor de presidente à toa? Ele não foi o pastor fulano de tal que o Bolsonaro chamou no gabinete para orar. Nunca foi. Como que Billy Graham chegou a ser pastores de presidentes? Pastor de presidente. No 11 de setembro, para você ter uma ideia, todos os voos foram cancelados, menos um. O voo de Billy Graham para vir orar pelo memorial de 11 de setembro. O governo americano falou, não, libera o voo do Billy Graham porque ele precisa estar aqui. O governo americano se curvando ao homem de Deus. Quebrando o protocolo, quebrando uma regra nacional. Louco. Não, todos os voos estão cancelados. Foi um terrorismo, ataque terrorista. Porque Billy Graham, ninguém sabe, mas Billy Graham colocou o pé no barro. E sabe qual foi um dos primeiros segredos do Billy Graham? Que ele foi uma vez pastor de uma igreja e nunca mais foi. Ele era pastor de uma igrejinha e de repente ele olhou e falou, não faz sentido ficar aqui dentro sendo pastor. E ele fundou os Embaixadores para Cristo. E ele foi o primeiro missionário em tempo integral dessa missão. Em Los Angeles, ele fez 88 dias de cruzadas, uma campanha de cruzada de 88 dias. Sabe o que é isso? 3 meses você colocar uma lona de circo e ficar chamando as pessoas para o culto todo dia. 88 dias. E de repente, o radialista se converteu, o Boixá da época se converteu, a Fátima Bernardes da época se converteu, como é que é o cara do Pânico lá, o dono da Jovem Pan, o Bola da época se converteu, e Billy Graham, antes de ser um pastor, ele se tornou uma celebridade. E os presidentes, eles encontraram Billy Graham sentado na mesa do Hall da Fama. E foi ali que eles bateram continência. Porque Billy Graham não foi um cara manipulador. E ele diz uma vez que ele vai numa Casa Branca, conversa com um dos presidentes, no final ele faz esse presidente se ajoelhar e tira uma selfie, tira uma foto. E ele se arrepende amargamente por ele ter feito aquilo e publicado aquilo no jornal naquela época. Hoje a gente faz exatamente isso. Nossa, você viu que os pastores chamaram o prefeito para o café dos pastores. É o prefeito que vem receber continência, bater continência dos pastores da cidade. Não é o pastor que recebe o prefeito para o prefeito bater continência. Então a gente precisa inverter a nossa atração e falar assim, a gente precisa entender quem é o maior dessa cidade. E o maior não é o prefeito nem o pastor, o maior é o que serve. E aí tanto faz, você serve como vereador, como deputado, como... E aí você pergunta, mas você vai concorrer às eleições esse ano? Olha que mistério. Ano passado, concorri às eleições, fiz tudo certinho, gastei 50 mil do dinheiro público na última eleição. E aí, quando fui prestar contas, a minha contadora prestou contas e estava tudo bem. E de repente eu fui impugnado, não podia concorrer à próxima eleição. Eu falei, mas por quê? Não, porque quem tem que prestar contas para o tribunal de eleitoral tem que ser a tua advogada, não a tua contadora. E aí eu falei, puxa vida, como que eu fui? Não sabia disso. E aí quando eu fui impugnado, eu falei, opa, Deus está nesse negócio.
porque eu concorri às eleições e qual que era a minha... Eu saí para deputado estadual e o desenho é que esse ano eu tinha que sair para vereador. Para vereador aqui com uns 2.000, 3.500 votos, dependendo do partido, eu já entrava. Então eu fiz como estadual quase 4.000 votos e a minha ideia era cair da prateleira de cima para debaixo. Então eu entro para deputado estadual e depois já saio para o vereador. E aí eu praticamente fiz a primeira campanha para vereador como deputado estadual. E esse ano eu ia sair para vereador. E aí lá na Europa, naquela conferência, Deus falou, não, 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 não. Você não vai sair mais para... Pendura essa chuteira da política. E eu falei, mas como, Deus? Eu tenho uma palavra, eu tenho um caminho. E Deus falou, você já pisou na água, agora deixa o mar abrir. Você precisava ter percorrido aquele caminho. Só que hoje eu tenho certeza que eu sou um ungidor de reis. Eu tenho certeza que do óleo que sair da minha mão, eu vou levantar homens que vão pegar canetas nessa cidade aqui e vão mudar para sempre a realidade da cidade. Estou pronto. Isso é política. Eu continuo sendo político, eu vou fazer política. Porque a política e a igreja têm o mesmo propósito, o outro. Por isso que ser crente é ser cidadão e ser cidadão é ser crente. Não existe como dissociar isso. E assim na terra como é no céu. Olha que interessante. Jesus ele ora essa oração dizendo que seja feita assim na terra como é no céu. Aí o Pai responde essa oração. E aí em Jesus, a Bíblia diz que o céu vem para a terra. E agora, sabe qual que é a nossa oração hoje? Que seja feita aí no céu, Pai, como é na terra. Ai. A gente está Invertemos orando o padrão, errado. né? A gente está orando errado. Agora é o céu que corresponde com a gente. Antes era a terra que correspondia com o céu. Depois da obra de Cristo, é o céu que corresponde com a terra. Enquanto a gente não entender isso, a gente continua sendo escravo da religião, manipulável, massa de manobra. Jesus ele chega e fala, Pedro, eu te daria as chaves do reino, Pedro. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Quem que dá o comando? A questão é que a gente ainda está batendo na porta. Batei e abrir-se-vos-á. Busca e achareis. Ei, isso aí é antes da cruz. Antes da cruz você batia para abrir. Agora ninguém fica batendo uma porta com a chave no bolso, mano. Para de bater na porta e usa a chave. A nossa live vai cair. Eu quero deixar o povo... O povo tá... Mano, você instigou o povo aí. Tacou a Deixa eu gasolina dar na só galera. o último texto. O último texto. E o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o governo estará sobre os seus ombros. Se Cristo é o cabeça, quem que é o ombro? A igreja. O governo está sobre a igreja, não sobre o cabeça. Eita. Por isso que nós precisamos pisar na política, a gente precisa entrar rasgando, a gente precisa levantar homens, mártires que vão morrer pela causa, dizendo, ei, entre a verdade e a vida eu fico com a verdade. Pode passar por cima de mim. Pode chamar PCC, pode chamar Comando Vermelho, pode chamar o PT, pode vir. Por quê? Porque se eu não tenho uma causa pelo qual vale a pena morrer, eu já não tenho uma razão pela qual vale a pena existir. E a hora que homens forem capturados por essa causa, irmão, a gente vai levantar um exército de sniper. O reino de Deus é um reino de sniper, não uma passeata LGBT, baseado no barulho, no protesto, na assinatura. É sobre tática, é sobre inteligência. É sobre governo, irmão. Não é sobre protesto. Obrigado. Amanhã, 9 da manhã, a gente está de volta. Então fica aí, cérebro fritando. E amanhã a gente volta para continuar o que a gente começou hoje. Tamo junto, Cal. Beijo, obrigado, hein? Beijo, valeu. Desculpa o palavrão, viu? Que palavrão, macho.